Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o assunto que nós interrompemos ontem, falando sobre liderança, o que deve fazer um líder. Lembrando sempre que liderança é uma posição de destaque numa sociedade ou num grupo. Liderança não se impõe, liderança se conquista. Um bom líder consegue que seus auxiliares executem suas tarefas sem precisar ordenar. E todo líder precisa de um mestre, um discipulador, para, juntamente com o Espírito Santo, cobrar do discípulo o crescimento do caráter e trazer ajuda no processo de crescimento. O caminho para o caráter de Cristo é o caminho da cruz, a operação da cruz em nós, nos transformando e nos ensinando a vida de Cristo. O alicerce mais profundo do ministério de um líder é um caráter segundo o coração de Deus. Então nós vamos continuar os exemplos que nós estávamos dando, nós paramos no número 20, nós vamos continuar do 21 em diante, dizendo que compete a um líder fazer. Então estou abrindo aqui, vamos lá. 21. O líder deve ser autêntico, nunca imitando os outros, pois a imitação é um convite ao fracasso. E todos que ouvi-lo irão notar que você é apenas um imitador. Sejam, sim, um autêntico imitador de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 11:1. Próximo. O líder deve sempre estar aberto a receber críticas, sem se ressentir pelas mesmas, guardando o que é bom e de proveito para a comunidade. O líder deve aprender a usar a palavra nós, ao invés de vocês, levando-se em conta que a palavra, antes de ser ministrada à igreja, foi ministrada a ele mesmo. Todo líder deve ser humilde. Não confunda humildade com humilhação. A glória sempre é e sempre será do Senhor Jesus. O líder deve ter cuidado com gestos, para não ser mal interpretado. É função de um líder incutir nos seus cooperadores o zelo pelas coisas que lhes são confiadas, dentro e fora da igreja. Lembrando que sempre que a força da igreja primitiva estava não na pregação dos crentes, mas nos testemunhos dos salvos, diante da sociedade e diante do mundo. O líder deve verificar com isenção os motivos dos crentes que venham para a sua igreja, vindos de outras igrejas, dizendo ter trazido carta de transferência. Neste caso, o líder deve entrar em contato com o pastor da outra igreja para se inteirar dos motivos que culminaram com a saída daquele membro, evitando assim conflitos futuros e carregar fardos que não deve carregar. O líder deve conscientizar os seus cooperadores quanto à necessidade de ordem nos cultos. A pontualidade é essencial e indispensável, pois demonstra organização na igreja. Quando não respeitamos os horários, estamos faltando com respeito e desestimulando quem chega na hora marcada, e entristecendo o Espírito Santo. A ordem na igreja e nos cultos dignifica o nome do Senhor e produz boa impressão nos ouvintes. O melhor dos nossos sermões sempre será o nosso exemplo. O líder deve orientar os seus cooperadores quanto ao comportamento nos cultos, movimento de entra e sai, paradas para conversas paralelas, idas e vindas para beber água, banheiro, ler durante a pregação. Todas essas coisas devem ser evitadas, pois com certeza atrapalha quem está ministrando. E no caso do visitante, deixa a mostra que falta respeito dentro da igreja. Temos que ter coragem de reconhecer essas coisas dentro de nossas igrejas e combatê-las, sem medo de melindres, pois a omissão dos líderes traz prejuízo espiritual para toda a igreja. Vamos lá. O líder deve orientar aos pais a terem cuidado com seus filhos e trazê-los perto de si durante os cultos, e não soltos correndo dentro da igreja, desviando a atenção dos presentes. Lembrando sempre que a educação tem que ser dada pelos pais e não pela igreja. A igreja tem escolinha e tudo, mas não é para dar educação, quem dá são os pais. O líder deve tratar igualmente a todos os seus cooperadores, evitando-se assim divisões entre os membros. O líder deve ter em mente que a sua igreja é composta de centenas de membros de diferentes raças, de diferentes culturas, de diferentes níveis sociais. Entretanto, ao se congregarem para a adoração ao Senhor Jesus, todas essas diferenças desaparecem para transparecer a unidade espiritual, concretizando assim o desejo de Jesus na oração pelos seus discípulos. O líder deve ter a preocupação de passar aos seus cooperadores que eles não são meros espectadores ou assistentes de culto, e sim participantes ativos na tarefa de salvar vidas que entram pelas portas da igreja. Devemos passar aos outros a nossa alegria por estarmos na presença do Senhor Jesus. O líder deve conduzir os seus cooperadores a uma verdadeira e profunda adoração a Deus durante os cultos e durante todos os dias.
Deus exige mais que um louvor bem cantado, uma palavra bem explanada. Ele quer uma adoração profunda e sincera. E essa adoração profunda e sincera é todos os dias da nossa vida, e não só os dias do culto. O líder deve instruir a equipe de louvor de sua igreja que a função deles não é aparecer, e sim preparar o ambiente do culto, tornando-o próprio para a pregação a seguir, sabendo que o louvor entoado com o coração nos leva mais perto de Deus. O líder deve orientar os seus cooperadores quanto à necessidade de oração, mas que as mesmas devem ser conduzidas de forma clara, com propósito, evitando-se assim repetições, sem necessidade de longas orações, e não fazer oração de pedinte, de mendigo, ficar só pedindo. O líder deve conscientizar todos os seus cooperadores a fazerem uso diário da palavra, pois ela é alimento para nossa alma e espírito e nosso manual de vida. O líder deve estimular os seus cooperadores, principalmente os oficiais, quanto à importância de estarem em todos os eventos da igreja. O líder deve demonstrar aos seus cooperadores, principalmente aos oficiais, a necessidade de se dizimar, ofertar e primiciar na casa do Senhor. Lembrando que o dízimo não é obrigação, e sim gratidão e reconhecimento pelo que Deus é e faz na nossa vida, sendo parte integrante do culto ao Senhor. Lembrando sempre que Deus é dono de tudo, inclusive do dinheiro que ganhamos, que estamos apenas devolvendo a Ele uma 10ª parte. É função do líder lembrar aos seus cooperadores que todos fomos chamados para pregar o Evangelho, todos fomos batizados em um só corpo, tendo bebido do mesmo Espírito, e que todos os crentes recebem a autoridade e poder do próprio Senhor para operar as mesmas coisas que Ele operou. É função de cada líder orientar os seus cooperadores quanto à verdadeira chamada de cada um, para que todas as etapas sejam cumpridas dentro do ministério. Os testemunhos do culto devem ser previamente filtrados e de curta duração, e sempre voltados para a edificação da fé da igreja e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Lembrando que o nosso passado Deus jogou no mar do esquecimento, e que o único que faz questão de nos lembrar destas coisas é o adversário das nossas almas. O tempo normal de duração do culto não deve exceder 2 horas, guardadas as circunstâncias que envolvem o mesmo, evitando-se leituras e comentários após a pregação da palavra. E quando se fizer, apelo que o mesmo seja objetivo sem demora, lembrando que Jesus não é mercadoria para se ficar oferecendo de qualquer jeito. Apelo não é outra pregação. Cada líder deve ter a oportunidade de respeitar o seu limite de tempo, para que o culto termine dentro do horário previsto, lembrando-se que o Espírito Santo é ordeiro. O líder deve ensinar aos seus cooperadores que a oração final e a bênção apostólica também fazem parte do culto ao Senhor. E quando o ministro está impetrando a bênção, ele está profetizando sobre a vida de cada um. Então essa é a nossa parte do estudo de hoje, a segunda parte. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero impetrar a bênção sobre a tua vida, declarando que tu é do Senhor, que tu foi comprado com alto preço e nada pode nos separar do amor de Deus. Então, mais uma vez, eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declaro para você, ainda dá tempo.